Roma, pedra sobre pedra, ergueu um império que parecia eterno. Aquedutos cruzando vales, estradas vencendo montanhas, legiões marchando como relógios humanos. Por trás desse brilho, havia um sistema de punições calculado para corrigir, conter e ensinar. Não era crueldade gratuita, era política, disciplina e teatro público. Hoje vamos atravessar 7 castigos romanos. Alguns rápidos, outros lentos, todos marcados por método. Se esse mergulho no lado duro da história te prende, deixa o like agora, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos capítulos e ajuda o canal a alcançar mais gente. Vamos começar. À sombra do Capitólio, ficava um precipício com nome e mensagem, o Rochedo Tarpeiano. A poucos passos do centro sagrado da cidade, quem traía Roma podia ser lançado dali. A escolha do lugar não era acaso. De um lado, o templo de Júpiter, do outro, o vazio. O gesto ensinava que a cidade era sagrada e a deslealdade queda certa. Não havia discurso, só a caminhada curta entre o topo do poder e o abismo, sob o olhar de magistrados e guardas. A geografia virava instrumento de Estado. Em dias de tensão, a aproximação do condenado ao parapeito bastava para silenciar rumores. O recado ia além do indivíduo. Qualquer um que cogitasse mexer nas bases da comunidade lembrava que, em Roma, a honra é alta e a queda é curta. Se o penhasco educava a cidade, outra punição educava o exército. E pela via mais dura, quando uma unidade fraquejava, desobedecia ou fugia do combate, os comandantes podiam ordenar a dizimação. Dividia-se a tropa em grupos de 10. Por sorteio, um de cada grupo era condenado, e os outros 9 executavam a sentença. Não importava se aquele homem era o melhor ou o pior, o mecanismo reforçava que a responsabilidade era compartilhada. A dor de perder um companheiro pela própria mão criava um elo de medo e disciplina quase impossível de romper. Após derrotas vergonhosas ou motins, generais como Crasso recorreram a esse choque. A legião voltava ao campo mais silenciosa, mais compacta. A mensagem fixava-se não apenas no corpo, mas no rosto de quem sobreviveu. Se eu vacilar, não é o inimigo que cai sobre mim, são os meus. Havia também o fustuarium, o castigo a pauladas aplicado a faltas que corroíam a confiança interna. Dormir de serviço, abandonar o posto, quebrar juramento. O condenado era cercado pelos colegas e morto a golpes de bastões. O ritual não pedia arena, pedia um espaço de unidade. Era a legião expulsando o que entendia ser um corpo estranho. A pedagogia aqui era diferente. Menos espetáculo, mais pacto. Quem observava entendia que a coesão da linha dependia de cada sentinela e que trair a guarda noturna era trair o abrigo de todos. Ao fim, o chão ficava marcado. O pelotão ganhava um peso que não era heróico, mas eficaz. Ninguém queria ser o próximo. Nem toda pena precisava de sangue à vista. Para muitos condenados, prisioneiros de guerra, escravos rebeldes, criminosos comuns, a sentença era desaparecer nas entranhas da terra. Damnatio in metallum, a condenação às minas. Nas galerias o ar era denso, a luz escassa, a água pingava dos tetos. O trabalho moía ossos e tempo. Acidentes e doenças eram parte do dia. Era um castigo que não pedia plateia, pedia resultado. O império extraía metal. O condenado perdia a liberdade até se apagar. Cavar, empurrar, carregar e sumir. José Lúcio Tácita, nomes que não chegavam às inscrições porque o destino nas minas era o esquecimento lento. Ainda assim, a lógica de Roma estava presente. Punir, produzir e desincentivar novos delitos. No outro extremo, havia a pena que transformava a justiça em espetáculo. Damnatio ad bestias, a condenação às feras. Em anfiteatros, o editor dos jogos anunciava as atrações. Pela manhã, execuções. À tarde, lutas. No fim, grandes encenações. Entre um número e outro, entravam os condenados. Às vezes com armas inúteis, às vezes desarmados. Às vezes vestidos com figurinos para reconstituir mitos. Leões, leopardos, ursos e até cães treinados compunham a cena. A fronteira entre punição e entretenimento se dissolvia sob o rugido da multidão. Para as autoridades era um combo: reafirmar o poder, ocupar o povo, dar um recado aos inimigos. Para quem assistia um dia de narrativa pronta, o mal castigado diante de todos. Não era só crueldade, era linguagem política. Quando a mensagem precisava cruzar estradas e durar dias, os romanos escolhiam a crucifixão, usada sobretudo contra escravos, piratas e inimigos considerados exemplares, foi uma vitrine de aviso. Depois da rebelião de Espartaco, a Via Ápia virou fileira de cruzes.
uma sequência de corpos expostos ao sol, ao vento e ao olhar. A morte demorava, e justamente por isso o recado viajava longe. Quem passava entendia sem necessidade de decreto. Roma manda, Roma pune, Roma não esquece. A estrada que levava grãos, tropas e negócios levava também memória. A mesma logística que conectava o império servia para espalhar medo. Era cruel, mas na lógica romana eficaz. Havia ainda um castigo desenhado para um tipo de crime que rompia o elo básico da sociedade: matar pai, mãe ou ascendente. Para o parricídio, a pena clássica era a poena culei. O condenado era amarrado e costurado dentro de um saco com animais. A lista variava, mas serpente e galo eram comuns, e lançado à água. O gesto era simbólico e prático. Simbólico porque negava ao criminoso o contato com a terra, e, portanto, com uma sepultura digna. Prático porque eliminava sem palco. A mensagem era clara: quem destrói a família, célula do Estado, perde o direito de partilhar os ritos da cidade. O horror do método não estava só nos bichos, mas na ideia de apagamento. Sem lápide, sem cortejo, sem nome cantado. Até aqui, falamos de força, teatro, minas, paus, pedras. Mas Roma também punia no terreno dos símbolos. Embora não a contemos entre as 7 de hoje, vale lembrar um mecanismo que atravessa séculos: o apagamento da memória. Quando um nome se tornava maldição política, podia-se raspar inscrições, derrubar estátuas, recortar o rosto em relevos. Não era um castigo do corpo, era do depois. Em uma cultura obcecada com fama e posteridade, cortar o fio que liga alguém ao futuro doía tão fundo quanto uma ferida física. O Império de Pedra descobriu cedo que o cinzel também governa. Se você está aqui até agora, percebe que não há improviso. Cada pena tem função, contexto e público. E Roma, que adorava rotina e método, aplicava cada uma conforme o objetivo: dissuadir um bairro, corrigir uma legião, aplacar a multidão, apagar um traço de traição. O mosaico da punição era parte do mosaico do poder. Agora que vimos as 7 punições, vale entender como e por que elas eram acionadas, e o que isso dizia sobre o próprio império. O rochedo tarpeiano era a gramática da cidade. Ao lançar um traidor do alto, Roma afirmava que a urbe tem um centro sagrado, e que tocá-lo tem resposta imediata. Não se tratava de vingança, mas de reafirmação de um limite. O lugar, com seu nome repetido em discursos e crônicas, funcionava como um parágrafo permanente da lei sem papel. Quem morava em Roma crescia sabendo: o alto convive com o abismo. No exército, a lógica era outra. A dizimação não mirava o indivíduo pelos seus méritos, mas o coletivo pelos seus erros. É um método que ofende no fio moral, punir inocentes pelo grupo, mas opera num registro que os romanos valorizavam: o corpo da legião. O medo era tijolo na parede da disciplina, e apesar de rara pela própria dureza, bastava a possibilidade para manter fileiras compactas. A história romana está cheia de momentos em que a simples ameaça de dizimar já restaura a ordem. Era a pedagogia da chance terrível. O fustuárium, por sua vez, reforçava a linha invisível da confiança. Sentinela que dorme coloca todos em risco. Mensageiro que mente desvia decisões. Soldado que foge abre caminho para o colapso. A resposta precisava ser pública, entre pares e rápida. O círculo de bastões dizia: aqui o juramento vale mais que a desculpa. Quem já esteve em grupo que depende de vigília, marujo, guarda, bombeiro, entende a lógica sem aulas de direito. Roma apenas a codificou e a aplicou com a frieza que a manteve de pé. Quando falamos de Minas, falamos do braço econômico da punição. O império precisava de cobre, ferro, ouro, prata, e transformar condenados em força de trabalho resolvia 2 problemas de uma vez. O condenado perdia a liberdade e Roma ganhava metal. Do ponto de vista de quem governava, era eficiente. Do ponto de vista de quem descia as galerias, era um corredor sem volta. Por isso a pena servia como dissuasão silenciosa, menos visível que a arena, mas muito temida. Quem tinha ouvido histórias de desabamentos e pulmões enegrecidos, pensava 2 vezes antes de arriscar crimes que levavam para lá. Já a condenação às feras revela como os romanos sabiam unir política e entretenimento. Em tempos de paz, os jogos acalmavam tensões. Em tempos difíceis, afirmavam que a ordem seguia firme. O editor dos jogos, muitas vezes uma autoridade em busca de prestígio, pagava o espetáculo. O povo pagava com aplausos e apoio. Os condenados viravam parte de uma coreografia que misturava mito, caça e execução. Não precisamos gostar para entender.
Em sociedades que valorizam a praça, a punição pública vira recado coletivo. No caso romano, um recado com bilheteria cheia. A crucifixão merece um parágrafo a mais pela sua engenharia de mensagem. É lenta, visível e itinerante. Lenta, para prolongar a dissuasão. Visível, para que ninguém diga que não viu. Itinerante, porque a estrada leva o exemplo a quem não estava na capital. Em uma cultura de honras e vergonha, a exposição do corpo era mais que dor. Era rebaixamento social na veia. A igreja transformaria a cruz em símbolo de outra narrativa séculos depois. No período romano, ela era sinal de domínio estatal. A Poena Culei condensa o que os romanos pensavam da família, fundamento da cidade. Ao negar ao parricida a terra, Roma dizia que aquele ato rompeu algo anterior ao Estado. A água, o saco, os animais, tudo compunha um ritual de expulsão do mundo humano. Não era aplicada a toda hora. Exatamente por isso, quando aparecia, causava impacto. Em leis e debates, a pena aparecia como cláusula extrema, quase catecismo jurídico. Alguns limites não se cruzam, juntas. Essas penas revelam um império que administrava pessoas como administrava estradas, com sinais, regras e manutenção constante. Para o romano comum, artesão, vendedor, camponês, a punição era ao mesmo tempo presença e rumor. Um parente sumia nas minas. Um vizinho era exibido no anfiteatro. Um boato falava de cruzes na estrada. Uma comitiva comentava que fulano caiu do penhasco por tramar contra magistrados. O medo não era pânico. Era rotina, um limite sempre à vista. Isso não significa que Roma fosse só aço. O mesmo Estado que punia também perdoava. Comutava penas, distribuía anistias em celebrações, trocava castigos por serviço militar. A racionalidade administrativa permitia calibrar respostas. Generais sabiam que dizimar demais destrói a própria legião. Magistrados sabiam que crucificar em excesso irrita vizinhos e prejudica colheitas. O equilíbrio entre dureza e conveniência era parte da arte de governar. Há um último elemento, a memória. Embora não conte como uma das 7 de hoje, o apagamento de nomes, damnatio memoriae, explica muito da mentalidade romana. Raspar uma inscrição, derrubar uma estátua, refazer uma moeda eram maneiras de reescrever o passado para garantir o futuro. Não se trata de vingança vazia, é política de longo prazo. Se a fama é a imortalidade dos antigos, cortá-la é a pena máxima sem sangue. É por isso que a história antiga está cheia de lacunas nos nomes de certos imperadores e generais. Alguém decidiu que aquele rosto não merecia o depois. Vale fechar com o impacto social. O rochedo tarpeiano dizia à cidade que trair é cair. A dizimação murmurava às tendas que a coragem é coletiva. O fustuárium lembrava que um turno de guarda mal feito custa vidas. As minas punham preço em cada delito prolongado. As feras mostravam à multidão que o mal não compensa. A cruz marcava a estrada como se fosse um texto contínuo. O saco de parricídio protegia a família como instituição. E como sombra, o cinzel da memória avisava que até a glória pode ser retirada do papel da história. Roma não durou séculos por acaso. Durou porque entendeu que poder se sustenta tanto por aquedutos e pontes, quanto por regras e consequências. Não precisamos aplaudir suas penas para aprender com sua lógica. Quem quer governar por muito tempo, não improvisa castigo. Define, comunica, aplica e, quando convém, recua. O Império aprendeu na prática que punição sem medida vira revolta. Punição com método vira ordem. Se esse passeio pelo lado oculto da grandeza romana te prendeu até aqui, fortalece o canal, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho.